Meus queridos e queridas alunas, vamos acompanhar aqui a correção do primeiro simulado do segundo trimestre. Então vamos embora, que o primeiro começou com essa questão aqui, ó, questão 32. Ele fala: o que é o vácuo? O vácuo é ideal, perfeito, seria uma região do espaço. Você já deve ter escutado várias vezes eu falando para pular toda essa introdução, todo esse texto de contextualização aqui. Então a gente vai direto para a pergunta aqui, ó. Considerando que o ar se comporte como um gás ideal e que durante o ciclo completo, ou seja, aqui faz referência à imagem, não houve variação de temperatura, ou seja, se não houve variação de temperatura, a gente tem uma transformação aqui que é isotérmica, ou seja, sabendo que a pressão inicial da câmara é de 33 Pascal, a pressão final da câmara após um ciclo de bombeamento é... Então vamos lá, o ciclo de bombeamento, o que acontece? A gente tem ali um aumento, ó, começa assim, ó, aqui é o início, né? Pressão inicial na câmara é esse valor aqui. E aí o que você observa aqui nesses estágios? Você tem um aumento de volume aqui, ó. Então numa expansão isotérmica, o que acontece? O volume aumenta e consequentemente a pressão diminui. Então, se a pressão vai diminuir ali, o único valor de pressão que é menor do que 33 aqui é a letra A, 30 Pascal. Mas se você, por acaso, tiver com dificuldade de entender e precisar aplicar, por acaso, a expressão PVT, Povotó, a gente pode fazer também. Já que tu sabes que é isotérmica, a gente pode fazer o corte do quê? Da temperatura inicial com a temperatura final. Sei que na pressão inicial é 33. E aí o volume, ele fala que o volume é o quê? 2 litros, o volume em VC é 2. Então eu vou escrever aqui embaixo, ó, 2. Né? Acompanha comigo aqui embaixo, ó. Então, pressão inicial é 33 e o volume é 2. E aí eu quero saber qual é a pressão, né, P0, que é a final. E aí o volume V0 é o volume 2 mais esse 0,2 aqui, que vai ser 2,2. Por quê? Porque tem um aumento de 0,2, né, que pode ser ocupado, né, pelo ar, é 0,2. Então, você tem um volume ali, que é 2 litros, e ele aumenta em 0,2. Então, quando a gente aplicar o... Vamos lá, abrir a calculadora aqui. Então, quando eu aplicar os valores na fórmula do PVT Povotó, é esperado que a gente tenha esse valor ali de 30, né? Então, ó, vamos lá. 33 vezes 2 dividido por 2,2, que é 30. Ou seja, letra A. Vamos para a próxima questão, lindões. A figura a seguir mostra um secador de saladas e a figura 2 mostra um esquema do mecanismo desse secador de saladas. E aí ele fala aqui que tem um acoplamento. Você tem aqui um disco, né, uma engrenagem menor e uma engrenagem maior. Sabendo que o raio da engrenagem A tem o triplo do comprimento do raio da engrenagem B, se a manivela M for girada 2 vezes por segundo, o sexto girará com uma frequência D. Então aqui a gente tem um acoplamento. Acoplamento, eu sei que a velocidade do primeiro disco tem que ser igual à velocidade do segundo disco. Se as velocidades são iguais, a gente vai ter essa regra aqui, F1R1 igual a F2 vezes o R2. A gente tem essa sequência, essa regra aqui. Então, pensa comigo aqui o seguinte. Ele fala, né, aí eu vou chamar o 1 de A e o 2 de B. Beleza? Então, aqui ó, a gente tem ó, o A e o B. Engrenagem é o B. Engrenagem é o B. E o sexto é o A. Beleza? Sexto. Então, ele quer o sexto girará com uma frequência D. Então, ele fala que o raio da engrenagem A tem um triplo do comprimento da engrenagem B. Ou seja, RA é igual a 3RB. Se por acaso ele fala que M gira 2 vezes por segundo, ou seja, do A, se a frequência do A é 2, pensa comigo, se o raio de um é 3 vezes o valor do raio do outro, olha o número multiplicando aqui, significa que a frequência do outro é 3 vezes essa daqui, que vai dar 6. Tá, Wallace, mas eu não consegui entender como é que a gente vai aplicar isso na fórmula. Vamos lá. Eu quero o FB, que é a frequência daqui da engrenagem.
Eu sei que o raio do A é 3 vezes o raio do B. Então, eu vou aplicar esses valores nessa fórmula, F1, R1, F2, R2. Então, o B é o 2 e o A é 1. Então, F1, que a gente já sabe, né, que é o FA, que é 2. Então, vamos lá. 2 vezes o raio do A é igual ao FB, que eu quero, vezes o raio do B, que é... Não, pera. É RB. Vamos deixar assim. E agora vamos substituir. Como aqui, ó, eu já sei que o raio do A é 3RB, então vamos lá. 2 vezes 3RB é igual a FB vezes RB. Corta RB com RB, 2 vezes 3, então FB, 6 reais. Então, mais uma finalizada. Falta mais duas, e aí mais uma questão que a gente tem, o movimento circular, só que agora é propriamente o movimento sem acoplamento. Aí ele fala o seguinte, considerando que o ponto da corda passa pelos pés, a intensidade da velocidade da corda. Então, para a gente calcular a velocidade de um objeto em movimento circular, a gente vai aplicar 2πr vezes f, que é a frequência de rotação. Então, essa velocidade vai ser 2 vezes o π, que está aqui, ó, vezes o raio, que é 90 centímetros, eu tenho que passar isso para metros, 0,9, vezes a frequência que ele deu aqui como 3. Então, quando eu multiplicar tudo isso, né, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 0,9, 6,2 metros por segundo, letra D. Foi? Então, para a gente analisar aqui a última questão, que é a mais difícil dessa prova, desse simulado, essa é a mais difícil. Essa aqui é uma questão da UERJ, que fala o seguinte, sabe que a carga Qx e Qy corresponde aos valores das cargas elétricas que passam por uma seção transversal de um condutor. Calcule a diferença entre a carga Qy, depositada pelo Y, e a carga T, de 0 até 5 segundos. Então, aqui está que a corrente aqui do platô, né, do Y é 12, e vai ser 12 no X quando encostar nesse ponto. Então, vamos lá. Eu vou fazer, primeiramente, o seguinte. Essa parte que eu estou pintando de amarelo aqui, que você está observando, é toda a área da curva verde. Então, isso daqui vai ser o que a gente vai calcular referente à carga de Y. Então, a carga de Y é base maior mais base menor vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Então, a base maior, que é esse 5 aqui embaixo. Base menor é esse pedaço aqui, que é 3, vezes a altura, que é 12, sobre 2. Vai dar 8. Aqui 12 sobre 2 dá 6. 8 vezes 6, 48. Maravilha. O que eu vou fazer agora? O QX. O QX vai ser outro gráfico. Eu vou pintar de verde aqui, que vai ser abaixo dessa linha vermelha. E aí vai ser só esse triângulo aqui, ó. E esse triângulo aqui vai ser somente base vezes altura, dividido por 2. A base é 5, a altura é 12, dividido por 2. Então, 12 vezes 5 dividido por 2, mesma coisa que 5 vezes 6, vai dar 30. Então, quando eu fizer a diferença desses dois valores, 48 menos 30, dá 18. 18 coulombs, letra A. Show? Então, essa foi a correção do primeiro simulado do segundo trimestre. Espero que vocês tenham gostado da correção e tenham entendido a correção. Qualquer coisa, deixe no comentário qual é a sua dúvida. E outra, se você por acaso não conseguiu entender a proposta, como você tem o simulado em mãos e você tem a oportunidade aqui, lê com calma. Eu pulei, né, a leitura para a gente ganhar um pouco de tempo, beleza? Pausa os vídeos, né? Volta, se não conseguir entender, volta, pausa o vídeo na hora da leitura, né? Lê com calma e depois você vai para a correção, beleza? Um ótimo dia, até a próxima.